Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o irmão Alci Barbosa e esse é o nosso canal Mergulho nas Escrituras. Um canal criado para nós estudarmos as Escrituras com base nas próprias Escrituras. Meus irmãos, esse vídeo de hoje é um alerta. É um vídeo onde eu faço um alerta para o povo de Deus, principalmente líderes e pastores. Eu sei que muitos já sabem do que se tratam, já estão percebendo, mas é um alerta para o povo de Deus que ainda se encontra desapercebido. Esse vídeo de hoje é para tratar de um assunto que fala diretamente à igreja, diz respeito à igreja. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu quero te pedir a tua ajuda para que você assista o nosso conteúdo, tá bom? Você deixa aí o seu joinha, faça lá o seu comentário, o que você achou positivo, o que você achou negativo no vídeo. Esse tipo de conteúdo que eu vou trazer hoje, como muitos dos irmãos já devem saber, esse tipo de conteúdo ele tem uma certa restrição. O alcance desse conteúdo ele é reduzido. Então eu preciso da ajuda do povo de Deus para que esse vídeo ganhe relevância. Durante a semana aí, ou durante algumas semanas, eu vou gravar aí uns 4 ou 5 vídeos que é para te provar que o que eu estou falando não é baseado em achismo ou teoria da conspiração, não é fake news, tá bom? Eu vou te provar por meio de fatos, por meio de falas, por meio de vídeos, que o que eu estou te falando é verdade. Então eu conto com a tua ajuda aí para o nosso canal crescer. Conto com a tua ajuda aí para esse vídeo ganhar relevância. Indique aí para os membros da sua igreja, para o seu pastor, tá bom? Para que nós possamos estar avisados, preparados para o que está acontecendo no meio evangélico. Vamos ao assunto do vídeo. Meus irmãos, já não é de hoje que nós, evangélicos, estamos sendo de alguma forma perseguidos, seja por governos, sejam projetos de leis criados para tirar a nossa autoridade, a nossa autonomia, a nossa liberdade de fala, seja por causa da liderança que a igreja exerce com pessoas conservadoras e alguns, né, nem crentes são, mas têm simpatia pela igreja e pelas pautas que a igreja prega. Então isso tem incomodado muito algumas autoridades que querem tornar a igreja uma ONG, uma espécie de ONG ou algo conivente com o pecado. E a igreja está sendo perseguida, né? Estão criando vários projetos absurdos para tentar calar a igreja. Recentemente, eu vou dar aqui alguns exemplos. Recentemente, né, na Bahia foi aprovado um projeto de lei onde não se pode dizer a frase "você precisa encontrar Jesus". Toda pessoa que é evangélico, que é crente, e até quem não é, mas que frequenta a igreja de vez em quando, esporadicamente, nos domingos, sabem que em todos os cultos tem os louvores, tem ali os testemunhos, tem as oportunidades. Algumas igrejas têm uma equipe de coreografia. E todo mundo que frequenta a igreja, ou que já frequentou, já visitou a igreja algum dia, sabe que sempre no final nós pregamos a palavra de Deus e oferecemos, perguntamos para as pessoas se as pessoas querem aceitar Jesus como seu Salvador, oferecemos um encontro com Jesus para essas pessoas. Agora, recentemente, na Bahia, foi criminalizada essa frase. Não pode mais dizer "você precisa encontrar Jesus". A alegação que quando o crente fala para a pessoa que ela precisa encontrar Jesus, ela está cometendo discriminação religiosa contra outras religiões, principalmente religiões de matrizes africanas. E mais, não basta só criarem esse projeto de lei absurdo, eles ainda incentivam que pessoas denunciem igrejas ou pastores que falem esse tipo de frase, deixe até lá um número de telefone, perdão, para que as pessoas possam ligar e denunciar que em determinado culto foi pregado um sermão e no final o pregador falou para o pecador: "você precisa encontrar Jesus". Isso é só uma tática, né, para que a igreja não possa resgatar pessoas, para que a igreja não possa continuar salvando almas, continuar
pregando a Cristo para as pessoas. E agora está chegando aí no nosso meio, né, um evangelho chamado Evangelho Progressista, né, que tem o intuito de... são pessoas, prestem bem atenção, meus irmãos, pessoas mal intencionadas, treinadas, com tática, para se infiltrar nas igrejas e minar, tá bom? Minar a doutrina da igreja de dentro para fora. Algumas pessoas são pastores da mídia que estão por aí, que aderiram a esse evangelho progressista, esse evangelho que é conivente com práticas que a Bíblia não aprova, inclusive, né, por a Bíblia não aprovar, existem até líderes aí dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia está obsoleta, que o que foi escrito há 2000 anos atrás não serve mais para os dias de hoje. Porém, meus irmãos, a Bíblia, ela não está desatualizada, ela não está antiga, não está velha. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e eterna. De geração em geração, a Bíblia permanecerá atual. Mas esse evangelho progressista, uma das pautas desse evangelho progressista é essa, mudar as verdades bíblicas, reescrever a história bíblica, e eles têm algumas táticas que eles querem implantar dentro das igrejas. Recentemente, viralizou aí um vídeo de uma advogada explicando uma tática de como ela conseguiria, né, dando uma ideia de como era fácil se infiltrar na igreja e começar a ensinar de forma progressista um evangelho falsificado para as nossas crianças. E ela dizia o seguinte, que a coisa mais fácil é se infiltrar na igreja e tomar conta das crianças, porque toda a igreja quer uma criança, uma professora, uma tia, para tomar conta das crianças. E, segundo ela se infiltraria na igreja, uma tática, né? Se infiltrar na igreja e se oferecer para tomar conta das crianças na salinha. E ali ela iria começar a doutrinar as crianças com o evangelho progressista, perdão, meus irmãos, distorcendo o evangelho, incutindo uma mentira na cabeça das crianças, usando a própria Bíblia. Meu primeiro conselho que eu deixo aqui para líderes, para pastores, para professores da escola bíblica dominical, superintendentes de escola bíblica dominical, para líderes de igreja, prestem muita atenção no que está sendo ensinado para as crianças, tá bom? Porque essas pessoas chegam nas igrejas com aparência boazinha, um semblante muito tranquilo, se oferece para tudo, onde está precisando, eles estão dispostos ali a tapar aquela brecha, porém, a intenção delas é se infiltrar como um cavalo de Troia, tá bom? Para que uma vez infiltrada comece a deturpar as verdades bíblicas. Então, o primeiro conselho que eu dou, comecem a prestar atenção. Ela não vai se infiltrar em igreja nenhuma, é claro, isso é uma tática, tá? Isso é uma tática, é uma forma, e eu vou, durante os vídeos que eu postarem, eu vou provar para vocês que isso tudo é método, tá? Mesmo ela sabendo que, ela falando isso, nós evangélicos tomaríamos conhecimento dessa tática. Na verdade, isso é um recado que ela está passando para outras pessoas progressistas, tá bom? Que ela não conhece, mas que pode ser alcançada através daquele vídeo. Então ela passa um recado para essas pessoas de como se infiltrar nas igrejas e começar a minar a igreja usando a Bíblia para distorcer a Bíblia. Então, meu primeiro conselho, preste atenção nas tias que tomam conta das crianças. Preste atenção nas tiazinhas que dão aulas para as crianças na escola bíblica dominical. E se perceberem que há uma distorção, que estão tentando incutir esse evangelho progressista na cabeça das crianças, na escola dominical, na salinha, seja onde for, em nome de Jesus,
Tire essas pessoas de perto das crianças. Eu falo isso como superintendente da escola bíblica dominical, como alguém que presta atenção no que é ensinado para as crianças na escola bíblica dominical da minha igreja. E falo sem medo de errar. Se eu perceber que a Bíblia está sendo distorcida e ensinada de maneira errada para as crianças, eu não penso duas vezes em tirar essa pessoa do cargo, tirar ela de perto das crianças, para que as crianças não sejam influenciadas. Então, os irmãos precisam estarem bem atentos, tá bom? Uma outra tática: reduzir os milagres, a importância dos milagres. De que forma? Tratando os milagres da Bíblia como mitos, dando um novo sentido, dizendo que nós temos que ler a Bíblia tirando os mitos. Durante os vídeos eu vou falar isso aí. Então eles reduzem os milagres, reduzem a divindade de Jesus, eles querem reinterpretar a Bíblia, querem ser coniventes com pautas ideológicas que a Bíblia não é conivente, que a Bíblia não aprova, e não adianta, que se a Bíblia não aprova, nós não temos autoridade para mudar. Começam a distorcer a Bíblia pregando o evangelho progressista. Paulo disse o seguinte, precisamos estar atentos a isso. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja ele anátema. Paulo disse isso com todas as letras. E essas pessoas se infiltram nas igrejas, tá bom? Com mansidão, com táticas, sempre muito bem dispostas a ajudar, mas a intenção delas é, uma vez estando dentro, começar a minar a igreja, tá bom? Precisamos estar atentos a isso. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. Existem grandes pastores, grandes líderes, tá bom? Aí na mídia, pregando coisas aberrantes contra Jesus. Vocês devem ter visto aí recentemente um outro vídeo que viralizou, um pastor dizendo que Jesus, vou resumir aqui com as minhas palavras para não falar carnalidade aqui nesse vídeo, um pastor dizendo que Jesus estava oferecendo relação sexual para a mulher samaritana. E esse tipo de coisa, meus irmãos, acaba pegando, acaba colando, tá bom? E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele deixou um recado para toda a igreja no mundo todo. Acautelai-vos dos falsos mestres e dos falsos profetas, tá bom? Pedro sabia que eles viriam e se infiltrariam no nosso meio. E com a aparência de boas pessoas, se infiltrariam no meio do rebanho e deturpariam a palavra de Deus. E ensinariam coisas que não são condizentes com a Bíblia. Então nós precisamos estar atentos, tá bom? Esse evangelho progressista não é o evangelho do reino de Deus. Crente progressista não é crente, tá bom? Não é crente, não devem ser colocados em posição de influenciar pessoas na igreja, tá bom? A igreja precisa começar a se resguardar juridicamente. Inclusive, algumas igrejas já estão se prevenindo quanto a isso. Quando os membros, novos membros, chegam nas igrejas, passam por um período mais longo de avaliação para que se conheçam o pensamento dessas pessoas em relação à palavra de Deus. Então essas pessoas são observadas por um tempo mais longo, passam por um discipulado, tá bom? E quando eles vão ingressar de fato no seio da igreja, tornar-se membros da igreja, eles têm que assinar um papel, tá bom? Aceitando, se comprometendo a cumprir, a seguir as normas doutrinárias da igreja, tá bom? Para que isso? Isso é uma prevenção até, de certa forma, jurídica, para que quando essas pessoas forem retiradas, disciplinadas, perderem cargos na igreja, elas possam, a igreja possa estar juridicamente respaldada, porque essas pessoas descumpriram aquilo que elas se comprometeram a cumprir. Tá bom? Então a intenção desse vídeo não é o vídeo ficar muito longo, a intenção desse vídeo é fazer um alerta para o povo de Deus,
em nome de Jesus, divulgue isso. Eu sei que já tem, né, alguns pastores aí já estão alertando as igrejas quanto a isso. Muitos pastores já estão preparados, buscando conhecimento. Eu faço um apelo, você que é obreiro da casa de Deus, você que é pregador, você que é professor da escola bíblica dominical, nas suas oportunidades, alerte a igreja quanto a isso. Não estou te pedindo para falar de política na igreja, para usar a sua oportunidade para introduzir a sua posição política, para usar a sua oportunidade para falar bem ou mal desse ou daquele candidato. Eu estou te pedindo para que você use a sua oportunidade para alertar as igrejas do que está acontecendo. Tudo bem? Então, era isso que eu queria falar aqui. Esse vídeo eu não vou deixar ele muito comprido, é só um alerta. E o que eu falei é só a ponta, né, do iceberg. Tem muitas outras táticas sendo implantadas nas igrejas, projeto de lei. Você quer ver uma coisa? Rotular é uma tática, rotular a igreja para que quando a igreja se posicione, a igreja comece a ser acusada de ser homofóbica, de ser preconceituosa contra outras religiões, de não se preocuparem com o social, tá bom? Então, quando a igreja vai se posicionar, automaticamente a igreja, é claro, a igreja não vai se posicionar contra aquilo que a Bíblia diz. Então, para tudo que a igreja se posiciona contra, eles já têm um rótulo para rotular a igreja, tá bom? Então, fica aí esse apelo. Durante a semana aí, talvez, eu não vou gravar 4, 5 vídeos em uma semana, mas talvez aí em 2 semanas ou 3 semanas, eu grave uns 4, 5 vídeos, que devem ficar um pouco mais compridos do que esse aqui, mas que é para alertar a igreja, tá bom? Esse vídeo não vai ter nenhuma edição, perdão, esse vídeo zero de edição, zero, não vou editar nada, porque esse vídeo é só um alerta, a intenção aqui é só mesmo alertar o povo de Deus. Então, repasse aí essas informações, peça para os seus irmãos, seguirem aí o nosso canal, olharem o nosso conteúdo. Se você não concorda, tudo bem, faz lá o seu comentário dizendo que você não concorda. Se você concorda, também deixa lá o seu comentário. Se inscreva aí no canal, ative as notificações para você ser notificado quando tiver vídeo novo no canal. E vamos embora aí nessa empreitada. Eu preciso que você me ajude a ser um instrumento nas mãos de Deus para alertar o povo de Deus dessa tática progressista, repito, que não é um evangelho, tá? Evangelho progressista não é o evangelho do reino, crente progressista não é crente em Cristo Jesus, tá bom? Então repasse isso aí. Se você é crente progressista, me perdoe, mas você precisa se converter e pregar o evangelho genuíno que Jesus pregou. A Bíblia diz que ai daquele que acrescentar ou retirar um J ou um tio da palavra de Deus. Cuidado, cuidado com aquilo que você está pensando em fazer com a palavra de Deus.